Eu sou um fantasma. Você já passou por alguma situação sobrenatural? Portas sendo abertas sozinhas, desenhos aparecendo misteriosamente, sons de pessoas conversando mesmo não tendo ninguém ao redor. Acho que quase todo mundo tem ao menos uma história estranha, ou sem explicação. Mas e na sua própria casa, diariamente? Hoje eu vou ler alguns relatos de pessoas que tiveram a experiência de morar em uma casa assombrada. Quando eu era mais jovem, meus pais costumavam fazer compras na cidade vizinha e ficavam fora a maior parte do dia, da manhã até a noite. Nossa sala de estar ficava em um lugar onde você precisava passar por ela para ir da porta dos fundos até a porta da frente, ou ao quarto dos meus pais. Você estava entre o sofá e a TV enquanto fazia isso. Então eu estava em casa sozinho e meu pai entrou pela porta dos fundos. Passou na minha frente enquanto atravessava a sala, entrou no quarto dele e da minha mãe, então ele voltou cruzando meu campo de visão mais uma vez e saiu pela porta dos fundos. Ele não olhou para mim, não olhou para a TV ou fez qualquer coisa além de atravessar a sala em ambas direções. Quando eu perguntei para ele se ele tinha voltado para casa ou se ele tinha esquecido algo, ele realmente não tinha ideia do que eu estava falando. Eles estavam a 1h30 de distância e voltar para casa por algo que eles tinham esquecido não teria feito muito sentido. Ele também estava usando roupas diferentes quando eu conversei com ele, em comparação de quando eu vi mais cedo. Isso é basicamente aquele conceito de espíritos mímicos, né? As entidades que imitam pessoas. Algumas pessoas conhecem como doppelganger, acho que é assim que fala. Que seria tipo duplo ambulante em alemão. Esse tipo de coisa geralmente nas histórias que eu já li, eles tentam meio que passar desapercebido e não costumam falar quando você interage com eles. Apesar que existem também muitos relatos e esse tipo tem mais gravação também de você tá ouvindo a voz de algum parente em outro cômodo vindo falar com você. Geralmente esse tipo de aparição já não se revela visualmente, esse de voz. Os doppelgangers costumam ser associados como um sinal de mau presságio. Bu! Quando eu tinha por volta de 9 a 10 anos, me lembro de ter acordado e visto uma sombra grande parada no pé da minha cama. Eu estava morando com meu pai na época. Ele tem uma casa de terraço muito grande, 5 andares, construída em 1800. De vez em quando acontecia um evento inexplicável, como passos quando não havia ninguém lá ou vozes. Na noite que isso aconteceu era apenas eu e meu pai na casa. Minha irmã estava ficando com minha mãe na época. Acordei e notei que a porta do meu quarto estava escancarada. Normalmente durmo com ela fechada. Então me dei conta de uma figura de cerca de 2 metros de altura, parecida com uma sombra me observando em pé da cama. Quando a figura me notou, pareceu derreter no chão, e a porta do meu quarto bateu com força. Compreensivelmente, fiquei um pouco traumatizado com toda essa experiência. Perguntei ao meu pai no dia seguinte se ele estava no meu quarto, e ele negou qualquer tipo de conhecimento do evento. Ele não é o tipo de pessoa que gosta de brincadeira. Ele chegando no pai pergunta: Papai, você se esticou a 2 metros de altura para me assustar ontem à noite e derreteu no chão? Será que isso não foi só um caso de paralisia do sono? Não querendo desmerecer o relato da pessoa, claro que pode ter sido alguma outra coisa, mas eu falo isso porque a paralisia do sono é muito sinistra. Eu lembro de uma vez que eu tava morando numa casa cheia de gente, né? E eu acordei todo mundo, porque eu acordei e eu olhei pra janela, em direção à janela, e eu vi um rosto totalmente distorcido me encarando. E aí eu dei um grito e todo mundo acordou. E aí eu beijei. Brincadeira. Próxima história. Quando criança, eu e meus amigos fazíamos vídeos idiotas, e às vezes eu gosto de rever e me envergonhar das nossas palhaçadas. Recentemente revi um vídeo que eu e um amigo fizemos entre 2008 e 2009. O vídeo consiste nas nossas habituais brincadeiras. No meio do vídeo há um pequeno clipe de 2 segundos em que meu amigo está brandindo uma espada de brinquedo e gritando no meu quarto. Meu amigo está sentado de costa para a porta aberta. Uma figura estranha é vista andando pelo corredor passando pela porta aberta. A figura só é visível por 1 segundo, mas não há dúvida de que algo passou. A questão é que eu me lembro vividamente de estar sozinho naquela casa nesse dia. Meu pai sempre me disse que um cara perdeu a vida queimado naquele corredor. Meu Deus. E minha mãe jurava que às vezes ouvia tosse à noite. Eu me lembro do corredor sempre cheirando levemente a fumaça, mesmo que ninguém da minha família fumasse. Eu não sei, meio assustador. Minha ex-esposa estava na casa dos avós dela, que era uma igreja. Estavam todos ouvindo rádio em uma noite,
quando as cortinas das janelas começaram a se mover muito e do rádio só começou a sair estático. As meninas ficaram apavoradas e começaram a gritar. Assim que começaram a gritar, parou uma voz que saiu do rádio dizendo: "Desculpa por ter incomodado, vou deixá-las em paz agora." As cortinas voltaram ao lugar e a música voltou. Como o sábio disse uma vez, ô louco. Minha avó jurava de pés juntos que nossa casa era assombrada, mas ninguém nunca deu muita bola. Só ha, velha religiosa maluca. Mas não, ela não estava mentindo. Eu me lembro de descer as escadas à noite uma vez com minha irmã e ela se virou aleatoriamente e saiu correndo. Fui ver qual era o problema dela e havia uma nuvem de fumaça aleatória se movendo lentamente na sala. Nada estava queimando, ninguém borrifou nada, era apenas uma nuvem de fumaça aleatória no meio da porra da sala. Dei um golpe nela e corri. Bateu na nuvem fantasma. Eu me lembro de tentar dormir uma noite e olhar para o quarto da minha mãe e ver um cachorro de pelúcia olhando na minha direção. Levantei e mexi nele porque não gostei da maneira como ele estava me encarando. E pouco depois de voltar para o meu quarto, tentando dormir e sendo incapaz de fazê-lo, abri os olhos para ver o cachorro de pelúcia olhando na minha direção novamente. Eu jogava fora. Eu tinha um amigo cujo irmão mais novo sempre brincava com uma amiga imaginária chamada Rose. Não demos muita importância. 10 anos depois descobrimos que Rose era o nome de uma garotinha que morreu ali há 80 anos antes deles morarem naquela casa. Gente, eu acho muito estranha a história de amigo imaginário. Tipo assim, eu nunca tive um amigo imaginário na vida. Tipo, é óbvio que dá pra imaginar alguém do seu lado e tal, mas tipo, o pessoal que narra que tem amigo imaginário conta como se visse fisicamente ele no ambiente e não uma projeção da mente. Então isso é muito bizarro. Eu não confio em amigos imaginários. Tenho a amigo imaginariofobia. Moral do vídeo: não tenha casa, more na rua.